Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de aula de matemática. Eu sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 33, que tem como objeto de conhecimento operações com polinômios, detalhamento, subtração com polinômios. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos à nossa aula. E na aula de hoje, nós vamos aprender exatamente efetuar a operação de subtração entre polinômios, tá? Então, nós temos ali os nossos polinômios e nós vamos aprender a fazer a subtração de um pelo outro. Tudo certo? Então, dê uma olhadinha aí. Subtração com polinômios. Na subtração de polinômios, o processo é semelhante à subtração de monômios, mas serão considerados agora a diferença de vários termos com diferentes graus. Muita coisa será semelhante à adição de polinômios, ou seja, se compreendeu a adição de polinômios, será bem fácil compreender a subtração de polinômios. Algumas observações devem ser feitas para que a subtração ocorra do modo certo. Quais são essas observações? Vamos lá, nós temos aqui os nossos polinômios. Então, o que é um polinômio? Tá, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, x² menos y. Isso aqui é um polinômio, tá bom? E aí, como a gente está vendo, subtração de polinômios. Então, aqui no outro eu vou colocar menos x² mais y, aqui no nosso exemplo. Tá? A primeira observação é o nosso polinômio aqui, eu coloquei ele entre parênteses, tudo bem? Para separar um do outro. E você pode observar que nós temos o sinal de subtração entre eles, pois a gente está estudando subtração de polinômios. Tá? Mas a observação é qual? Como nós estamos tratando de subtração e ela está à frente do parêntese, ó, onde está o outro polinômio, nós precisamos eliminar os parênteses. Então, aqui o nosso primeiro polinômio não vai sofrer alteração nenhuma. Porém, o segundo polinômio, nós vamos ter que fazer um jogo de sinal, ó, do menos com todos os sinais, tá, de cada termo do meu segundo polinômio. Ok? E aí é que está a nossa observação. Aqui na frente do 2 que não aparece, é como se fosse o sinal de mais. Então, nós vamos fazer menos com mais, sinais diferentes, colocar aqui no cantinho, sinais iguais, é mais, e sinais diferentes, é menos. Ok? Então, aqui, ó, menos com mais é menos. E aí eu tenho 2x ao quadrado. E agora eu vou fazer com outro, ó, menos com mais do y também é diferente. Então, também dá menos. O que a gente pode concluir com isso? Que como é um menos aqui na frente, nós vamos trocar todos os sinais do nosso polinômio. Então, ó, o 2x, que era mais, virou menos. E o y, que era mais, também virou menos. Tá bom? Vamos aqui dar mais uma olhadinha em mais um exemplo. X mais y menos z menos x mais 2y menos 3z. Ó,
Observe aqui, novamente, eu coloquei uma subtração, que é o nosso conteúdo. Tá? Então, o primeiro polinômio, na frente dele, ó, não tem sinal nenhum. Então, quando eu eliminar o parêntese, eu somente vou tirá-lo do parêntese. X mais y menos z. Porém, o segundo tem um sinalzinho de menos na frente, então vou fazer aquele jogo de sinal. Preciso? Não, já que eu acabei de falar para vocês o quê? Quando tem o sinal de menos na frente, basta a gente trocar todos os sinais do nosso segundo polinômio aqui, que é quem tem o sinal de menos na frente. Então, o meu x, que é positivo, que não aparece o sinal, vai virar negativo. O meu 2y, que é positivo, vai virar negativo. E o meu 3e, que é negativo, vai virar positivo. Tá bom? Então, observe, ó, trocamos todos os sinais. Professor, se eu fosse fazer jogo de sinal, ia dar isso mesmo? Basta a gente verificar, ó, menos com o mais do x, sinais diferentes. Ó. Menos com mais dá menos. Por isso, meu x deu menos. O menos daqui da frente com o mais do 2y. Menos com mais de novo. Menos com mais deu menos. Está aqui. E agora, um menos daqui da frente com o menos do 3e. Menos com menos dá mais. Por isso que deu mais. Tá bom? Então, observe. Toda vez que a gente for iniciar o cálculo de uma subtração, tá? De polinômios, nós vamos ter que tirar o polinômio de dentro do parêntese. E quando a gente for tirar ele dentro do parêntese, nós vamos ter que fazer esse joguinho de sinal. Tá? Para que seja feito tudo de modo correto. Tudo bem? Então, pessoal, muita atenção aí quanto ao jogo de sinal na hora de eliminar os parênteses. Então, lembre bem. Eu não lembrei que eu tinha que trocar todos os sinais do meu segundo polinômio. Grave bem, basta você fazer o jogo de sinal. Se os sinais forem iguais, dá positivo. Se os sinais forem diferentes, vai dar negativo. E aí, depois que você eliminar os parênteses, nós vamos ter um passo a passo para a gente resolver a nossa subtração de polinômios. Vamos agora começar a ver exatamente esse passo a passo. Vamos lá, primeiro passo. Identificação de termos semelhantes. Professor, o que é termos semelhantes? Termos semelhantes são aqueles que possuem exatamente a mesma parte literal. Ou seja, tem que ter as mesmas variáveis com os mesmos expoentes. Tá bom? Então, a nossa parte literal tem que ser exatamente a mesma. Vou colocar aqui uns exemplozinhos só para você conseguir identificar. Se eu tenho x e se eu tenho x ao quadrado, são semelhantes? Ó, é a mesma variável? É o x. Mas é o mesmo expoente? Não, que quando não aparece é 1 e aqui é 2. E aí, significa que eles são termos semelhantes? Não, não são termos semelhantes. Ao contrário, por exemplo, se eu pegar 2y ao cubo e 3y ao cubo. Vamos observar. Eles possuem a mesma variável? Sim, é y, tanto um quanto o outro. E eles possuem os mesmos expoentes? Aqui é o cubo e aqui é o cubo. Tá bom? Então, eles possuem a mesma variável e possuem o mesmo expoente. Então, eles são termos semelhantes? Sim, aqui nós temos termos semelhantes. Ok? Vamos lá, vamos continuar vendo aqui mais alguns exemplos.
Aqui o nosso número 2, tá? Subtração dos coeficientes. Subtrair os coeficientes dos termos semelhantes. Então, a gente já viu o que é termos semelhantes, tá? E agora, nós vamos subtrair os coeficientes. Como assim subtrair os coeficientes, professor? A gente já viu que subtrair os coeficientes dos termos semelhantes. O que é que isso significa? Que eu só posso executar esta subtração entre os termos semelhantes. Se eu tenho 2x ao quadrado menos x ao quadrado. Ó, observe, vamos subtrair os coeficientes. Eles são termos semelhantes? São. Eles possuem a mesma variável e esta variável possui o mesmo expoente, que aqui no nosso caso é o 2. Então, tanto o primeiro termo como o segundo, eles são x ao quadrado. Eles possuem exatamente a mesma parte literal. Sendo assim, eu posso subtrair os coeficientes. Aqui onde não aparece, a gente sabe que é o número 1, né? O coeficiente é 1. Então, vamos subtrair os seus coeficientes. Ó. 2 menos 1 é 1. E a nossa parte literal, a gente vai exatamente repetir. Não vamos alterá-la, tá? Não vamos alterá-la. Vamos deixar exatamente como ela está aí. Se é x ao quadrado, ela vai continuar sendo x ao quadrado. Aqui, no caso do nosso exemplo, o 1 não precisa aparecer. Então, fica apenas x ao quadrado. Tudo ok? Vamos aqui, mais uma. Ó, agora eu tenho y ao quadrado menos 2y ao quadrado menos 3y ao quadrado. Ó, temos aqui 3 termos, tá? Semelhantes. Todos eles possuem a mesma variável, que é o y. Todas essas variáveis possuem o mesmo expoente, que é o ao quadrado. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou subtrair os meus coeficientes. Então, aqui não aparece, eu sei que é 1. Então, 1 menos 2, eu tenho menos 1. Menos 1 com menos 3, eu tenho menos 4. E eu repito exatamente como está aí a minha parte literal. Tá? Ficando aí, no caso, menos 4y ao quadrado. Lembrando que aqui eu só estou mostrando, pessoal, a subtração dos termos semelhantes do nosso polinômio, tá? Tá bom? Vou colocar aqui embaixo agora um exemplozinho contando um polinômio, tá? Mais y menos x ao quadrado menos y. Ó, vamos eliminar o nosso parêntese, tá? Então, vou ficar com o meu x ao quadrado, o meu mais y aqui normal, sem mexer. E o que é que eu faço aqui? Troco todos os meus sinais. Então, meu x ao quadrado, que era positivo, fica negativo. E o meu y, que era negativo, fica positivo. Observe que aqui os meus termos semelhantes são esse x ao quadrado com esse x ao quadrado, este y com este y. Vou colocar aqui um do ladinho do outro, que é para você conseguir visualizar que eles são semelhantes. Tá? Então, ó, aqui não aparece é 1 e aqui não aparece é 1. 1 menos 1
0. Então, esses dois aqui deu 0. Eu preciso colocar o 0? Não. Tá? E aqui, ó, y com y. Não aparece, eu sei que é 1. 1 mais 1 é 2. E eu vou repetir a minha parte literal. Então, aqui o meu resultado dá 2y. Tá bom? Vamos aqui para o nosso terceiro passo, manter os termos não semelhantes. O que isso significa? Se nós temos aqui o nosso polinômio, x mais y, e aqui eu tenho 2x menos z. Ó. E aí, vamos eliminar o nosso parêntese, né? Então, aqui é x e y aqui não tem nada na frente, então eu vou só repetir, ó, x mais y. E aqui que tem um sinal na frente, aquele mesmo esquema. Todos os sinais eu troco. Então, 2x, que era positivo, fica negativo. E o z, que era negativo, fica positivo. Tá, vamos lá. Quais são os meus termos semelhantes? O x e o 2x. Porque todos eles possuem a mesma variável com o mesmo expoente. Tá? Então, eu vou deixar aqui um do ladinho do outro. Ó. X menos 2x mais y e mais z. Eu só fiz deixar os que possuem os termos semelhantes juntos, tá? Só deixei os termos semelhantes juntos. Então, é só eles que eu vou fazer o cálculo, pessoal, tá bom? Então, x menos 2x, aqui não aparece, mas é 1. 1 menos 2 é menos 1. E o que eu vou fazer com os outros dois que não são semelhantes? É exatamente o que diz o nosso passo 3, ó. Manter os termos não semelhantes. O que significa? Que eu vou só repetir. Tá? Então, menos 1x, eu preciso deixar 1? Não, ele só vai virar menos x. Então, aí, o nosso polinômio resultado ficaria desta maneira. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Os termos semelhantes, eu vou fazer a continha, né? A subtração. E os que não são semelhantes, eu vou repetir. Ok? E aí, no final, combine os resultados. O que é combinar os resultados? Unir os termos simplificados, evidenciando o polinômio final. É exatamente o que a gente acabou de fazer. Tá? Ó, 2x mais y menos x mais z. Tá? Então, eliminando os parênteses, o primeiro eu elimino sem nada, o segundo, por causa do sinal de menos, eu troco os meus sinais. Então, o x, que é menos, vai virar mais, e o z, que é mais, vai virar menos. Então, o x, que é menos, vira mais, e o z, que é mais, vira menos. O que for semelhante, eu vou efetuar o cálculo. Tenho 2x, ó, mais um x. O que eu vou fazer? Vou ficar com 3x. E aí eu tenho mais y menos z. Tá? Então, o meu polinômio resultado já está aqui. Este é o meu polinômio final, tá? Meu polinômio simplificado. Tudo bem? Tudo certo? Então, para vocês verem aí tá? Alguns exemplozinhos aí, para a gente treinar como se faz. Ó, observe. A gente tem ó, x ao quadrado e x. São termos semelhantes? Não, tá? Possuem a mesma variável, mas não possuem o mesmo expoente. Tá? Então, a gente vai primeiro eliminar os parênteses, fazendo aquele joguinho de sinal. O x, que é positivo, vira negativo. Ó. E o menos 3, que era
também positivo, também ficou negativo. Mais 3 virou menos 3. Eliminamos o parêntese, tá? Agora eu vou organizar, ó. Este aqui é semelhante a este? Não, tá? Mas o mais 1 é semelhante ao menos 3. Professor, eles nem têm variáveis. É exatamente isso. Como eles não possuem variáveis, tá? Então eles possuem exatamente a mesma. Não tem. Ah, então eu posso fazer o cálculo de 1 menos 3, normalmente. Observe que os que não são termos semelhantes, eu já repeti, ó. X ao quadrado menos x. E mais 1 menos 3 dá menos 2, ó. E aí, então, o meu polinômio fica sendo x ao quadrado menos x menos 2. Olha a próxima aqui, ó. Primeiro passo, vamos primeiro eliminar os parênteses, fazendo aquele joguinho de sinal. Tá? Então, ó, o 5x ao cubo menos x, só repito. O segundo, vamos trocar todos os sinais. 2x ao cubo é positivo, fica negativo. O 1 é positivo, fica negativo. Agora, os termos semelhantes, ó. Aqui é x ao cubo e aqui é x ao cubo. Mesma variável, mesmo expoente. Este aqui, não. Ele é x, mas ele não é ao cubo igual aos outros. Então, os que possuem a mesma parte literal, eu vou fazer o cálculo. 5x ao cubo menos 2x ao cubo, tá? 5 menos 2, 3. E eu repito o x ao cubo. E aí o resto, possui alguém semelhante a eles para fazer o cálculo? Não. Então, eu vou repetir, tá, os meus termos que não são semelhantes. Deixando aqui o meu polígono, melhor, o meu polinômio, 3x ao cubo menos x menos 1. Tá bom? Vamos aqui mais um. Ó, primeiro passo, eliminar os parênteses. Observe que sempre é feito da mesma maneira, pessoal. Repito o primeiro, ó. O primeiro eu elimino sem alterar nada e o segundo eu elimino fazendo o jogo de sinal. 5y ao quadrado é positivo, fica negativo. Menos 5 é negativo, fica positivo. Organizando os que são semelhantes. Ó, quem é semelhante? 3y ao quadrado com menos 5y ao quadrado. Mesma variável, mesmo expoente. E aí eu também tenho, ó, o mais 7 com o mais 5. Os dois não possuem variáveis, então também são semelhantes. E agora, 3 menos 5, menos 2. Eu repito a variável, y ao quadrado. E 7 mais 5, 12, tá? Não possui variável, tá? Então, continua do mesmo jeito, mais 12. Então, aqui o meu polinômio, menos 2y ao quadrado, mais 12. Ok, pessoal? Então, entendam, sempre a gente vai resolver no mesmo passo a passo. A gente vai eliminar os parênteses, tá? Quando a gente faz essa eliminação dos parênteses, o que a gente faz? O nosso polinômio que fica ali logo depois do sinal de menos, a gente vai trocar todos os seus sinais, tá? Com o jogo de sinal. Depois disso, a gente vai organizar os nossos termos semelhantes para deixar um do ladinho do outro, para ficar mais fácil para você conseguir visualizar que eles são semelhantes e que vocês conseguem fazer o cálculo entre eles. Logo em seguida, você vai fazer o cálculo exatamente utilizando os coeficientes. Pode ser uma subtração ou pode ser uma adição ali, utilizando os coeficientes, mantendo a parte literal intacta, certo? E aí, em seguida, se tiver termos não semelhantes, você só vai repetir logo depois. Tudo bem até aí? Então, como eu sempre digo que matemática, a gente só aprende praticando. Vamos praticar. Aí a nossa letra A.
Tá? Vamos seguir o mesmo passo a passo, pessoal. Qual é o primeiro passo? Eliminar os parênteses. Então, eu pego aqui o meu 7a elevado à quarta menos 3, que é o meu primeiro polinômio, não vou alterar nele. E o nosso segundo, eu vou fazer aquele jogo de sinal, né? Trocando todos os sinais. Então, o 2y ao cubo, que era positivo, fica negativo. E o 6, que era negativo, fica positivo. Quais são meus termos semelhantes? Aqui é a elevado à quarta e aqui é y ao cubo. Está longe de ser semelhante. Tá? Porém, eu tenho aqui ó, o menos 3 e o mais 6. Os dois não possuem variáveis. Tá? Então, eles são semelhantes. Como eles são semelhantes, eu vou deixar um próximo ao outro. Então, 7a elevado à quarta menos 2y ao cubo. Agora eu tenho ó, mais 6 e o menos 3, eu vou colocar agora ele aqui para ficar perto do mais 6. Tá? Então, meus termos que não são semelhantes eu vou manter, ou seja, repetir, que é meu 7a elevado à quarta e o meu menos 2y ao cubo. Eu vou apenas repetir. E os que eu posso fazer os cálculos, eu irei fazer, que é o 6 menos 3. 6 menos 3, 3. Então, aqui está o meu polinômio final. Tá bom? Vamos lá. Letra B. Vamos aí continuar praticando. Agora eu tenho 3 termos. Tá? Olha aí, meu primeiro polinômio, apenas repito ele do mesmo jeitinho que ele está aí, porque ele não possui sinal na frente dele. O meu segundo, eu vou fazer ali o jogo de sinal e vou trocar todos os sinais. Então, 4x ao quadrado, que era positivo, fica negativo. 2x, que é positivo, também fica negativo. E o 10, que é negativo, fica positivo. Vamos agora aproximar os termos semelhantes. Então, ó, termos semelhantes. 2x ao quadrado com menos 4x ao quadrado. Ó, 2x ao quadrado menos 4x ao quadrado. Os dois são x ao quadrado. Agora, ó, mais x menos 2x, os dois são somente o x, né? Então, mais x menos 2x. E agora me sobrou mais 5 com o mais 10. Os dois não possuem variáveis, então mais 5 e mais 10. Agora é só a gente fazer o nosso cálculo, né? 2 menos 4 menos 2, e a gente repete a variável. 1, porque não aparece, tá? 1 menos 2, menos 1. Precisa aparecer um 1? Não. E aqui, os nossos dois que não possuem variáveis. 5 mais 10 é mais 15. Então, aqui está o nosso polinômio final. Menos 2x ao quadrado, menos x mais 15. Vamos aqui a mais uma. Mesmo procedimento, tudo igual. Repete o meu primeiro polinômio. Y ao quadrado menos 3y mais 2. Nosso segundo polinômio faz o joguinho de sinal. E o nosso terceiro também vai fazer o jogo de sinal, tá? Então, 3y ao quadrado está positivo, fica negativo. Menos 5y é negativo, fica positivo. 4 é positivo, fica negativo. Indo aqui para o próximo polinômio. Menos 2y é negativo, fica positivo. E o menos 2 é negativo, fica
positivo. Agora ficou bem grande, né? Mas vamos aí aproximar os termos semelhantes. Ó. Y ao quadrado, y ao quadrado. Somente esses dois são y ao quadrado. Então, y ao quadrado menos 3y ao quadrado. Agora eu tenho somente y menos 3y mais 5y mais 2y. Então, menos 3y mais 5y e mais 2y. E aí, por último, ó, mais 2, menos 4, mais 2. Então, mais 2, menos 4, mais 2. Fazendo os cálculos, ó, 1 menos 3, 1 menos 3 é menos 2y ao quadrado. Menos 3 com mais 5 é 2. 2 com mais 2, 4. 4y. E aí, por último, 2 menos 4, menos 2. Com menos 2, 0. Precisa aparecer? Não. 0 não tem necessidade de aparecer. Então, menos 2y ao quadrado mais 4y, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. E eu espero encontrá-los aqui novamente numa próxima oportunidade. Até mais!